Olá, começa agora mais um programa Projetos de Lei. Vamos conhecer juntos as propostas que estão sendo analisadas pelos deputados e que têm o objetivo de melhorar a vida das pessoas. O programa de hoje traz um projeto que obriga a instalação de câmeras de segurança em creches públicas. E também vamos conhecer uma proposta que pretende utilizar espaços públicos em hortas urbanas. E ainda um projeto que obriga açougues e supermercados a fixar informações sobre a procedência e validade da carne. O programa Projetos de Lei começa agora. Começamos o programa de hoje falando sobre um assunto que revolta as pessoas: abuso sexual infantil. Segundo a Sociedade Brasileira de Psicologia, 95% dos casos no país são praticados por pessoas conhecidas das vítimas. Em 65% deles, o agressor é alguém da própria família. Em 2017, foram registradas mais de 20 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Ter que relatar os detalhes desse crime para o delegado, o conselheiro tutelar, o médico e o juiz expõe ainda mais a vítima. O projeto de lei de autoria do deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, aponta uma solução: o atendimento unificado. A cada hora, 4 crianças ou adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. Os números são baseados no Disque Direitos Humanos, conhecido como Disque 100. Falar para muitas pessoas sobre a sua intimidade, enfrentar a burocracia do Estado, reduz a quantidade e a qualidade do atendimento e, por consequência, o enfrentamento do crime. A falta de uma atuação intersetorial é algo que ainda complica mais. As pessoas têm que ficar indo de lá para cá para fazer uma denúncia. É muita exposição, é um tema extremamente delicado e que remete a um trauma. Então não é fácil você ir falar com um desconhecido sobre algo assim que aconteceu muitas vezes de uma pessoa próxima, de um parente que provocou esse abuso. As pessoas têm medo de falar, às vezes elas têm bloqueio. E a própria, acho que eles têm medo também de que sejam julgados, então a própria sociedade às vezes bloqueia a pessoa de falar. Então isso acaba piorando, porque é uma violência que você fica preso em você, né? Uma violência que acaba não buscando justiça, não buscando alguma resolução. O deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB, estudou o tema com especialistas. Propôs em projeto de lei a criação dos CEPAIs, Centros de Proteção e Assistência Integral à Criança e ao Adolescente vítima de violência sexual. Se ninguém tomar uma atitude, tentar ajudar essas pessoas, muitas vão ter medo de procurar ajuda e vendo que vai ter resultado, uma vai motivar a outra a procurar e saber que podem sim serem ajudadas. Eu acho um projeto maravilhoso. Eu acho que às vezes as crianças que são abusadas têm dificuldade de conversar, de contar um pouco o que elas estão sentindo. Eu acho que com a ajuda dos professores e um apoio maior, elas podem se sentir mais à vontade de contar sobre esse problema e todos juntos ajudarem a cada vez mais diminuir com os casos de abusos sexuais com crianças e adolescentes. O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a criar estes centros de proteção deve atender a uma demanda muito apontada pelos especialistas que trabalham com este público. Evitar que crianças e adolescentes já fragilizados tenham que peregrinar por vários órgãos para ter atendimento médico, social, jurídico e psicológico. Itamar Gonçalves é gerente de advocacy da Childhood. A entidade há 20 anos combate a violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. Ele explica que depor perante um adulto sobre uma agressão é penoso para a vítima. Por isso, a Lei Federal 13.431 de 2017 criou a escuta protegida, com técnicas de entrevista. Para ele, o projeto de lei paulista deve ajudar a melhorar o atendimento. Estou entendendo que esse projeto ele soma, de fato, ao que a gente, como organização, vem propondo para a sociedade brasileira, que é concentrar esses serviços no sentido de dar uma resposta mais rápida e enfim, respeitar inclusive essa criança, né, ou adolescente que está num momento de sofrimento, porque ela acabou de revelar uma situação que pode estar acontecendo há anos com essa criança, né? Então, o PL, né, ele vai apontar nesse sentido de integrar não só o atendimento, mas integrar também a informação que é passada pelos serviços. A formação de profissionais envolvidos no tratamento, punição e prevenção da violência sexual infantil também consta do projeto.
Tem um sistema que a gente chama de ciclo da violência, né? Então, se a gente não conseguir romper esse ciclo da violência, né, e não fizer isso com cuidado nesse atendimento, né, ela vai naturalizar essa violência. Então, pode achar que isso é a forma de se relacionar de fato com os outros e repete essa violência, né? E você vai saber agora de uma proposta que fala sobre um assunto que é prioridade para os pais: a segurança dos filhos. A deputada Rita Passos, do PSD, elaborou um projeto de lei que obriga a instalação de câmeras de segurança em creches públicas e particulares. Em muitas escolas da rede privada é possível acompanhar em tempo integral as atividades dos filhos através da internet. E é esse o objetivo da proposta e análise aqui pelos deputados, de levar a tranquilidade aos pais enquanto as crianças passam horas na escola. Elas estão por toda parte. Quase tudo é gravado e monitorado hoje em dia. São Paulo é a cidade brasileira com maior número de câmeras de segurança. A estimativa é que existam hoje 1,5 milhão de equipamentos vigiando a capital paulista. A maioria está dentro de prédios residenciais e comerciais. Assim como nas ruas, nesta escola, tudo é monitorado. São 32 câmeras espalhadas desde a área de lazer até as salas de aula. O monitor na recepção mostra as principais áreas gravadas: brinquedoteca, berçário, salas de aula, até mesmo setores que não têm crianças. Os pais podem acessar as imagens pela internet com uma senha individual. O diretor conta que o projeto começou há 15 anos, em uma época em que a internet não funcionava bem. As mulheres hoje trabalham em horário comercial normal e querem acompanhar o dia do filho. E em segundo lugar, porque a grande maioria das nossas crianças são bebês e não se comunicam. Então é normal que a criança chegue em casa e a mãe queira saber como foi o dia dela, o que ela fez, como foi o banho, como ela se comporta com os amigos. E essa foi a intenção inicial que a gente teve e o esforço inicial foi dedicado a isso, a dar tranquilidade para as mães. Um projeto de lei em discussão na Assembleia Legislativa torna obrigatório a instalação de câmeras em asilos, creches públicas e particulares. O projeto 601 de 2018 é da deputada Rita Passos, do PSD. Anne concorda com o projeto. Sempre que tem saudades do filho, ela acessa as câmeras da escola pela internet e consegue ver Heitor, de apenas 8 meses, que passa o dia em um berçário. Ele vira uma ferramenta de auxílio. A criança está doente, ou ele teve uma febre, tomou uma vacina, então você sempre dá uma olhada na câmera para ver se ele está bem. Mas você vê que isso ajuda, isso te dá uma confiança na escola. Hoje é o maior foco, eu acho. O que é importante para você? A segurança? A segurança e eu saber que eu vou ter acesso para poder ver meu filho, né? Então eu tenho acesso ao horário que ele está na escola, ele fica período integral. Então o período que ele está na escola eu consigo acessar. As mães usam muito o horário do almoço no trabalho para ficar no celular assistindo, né? Mas elas acompanham o dia das crianças. Muitas vezes a criança é diferente na escola de como ela é em casa. Então ela vê aquela relação de afeto que a criança tem com a professora, com os amigos, vê que a criança se alimenta bem, que a criança brinca de forma saudável. Então isso traz uma tranquilidade para a mãe que em nenhuma outra forma de comunicação a gente conseguiria compensar. Por melhor que seja a agenda ou o contato pessoal informando, não tem nada como a imagem. Vamos ao intervalo. Na volta você vai conhecer uma proposta que pretende utilizar espaços públicos em hortas urbanas. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Vamos conhecer agora a proposta de lei de autoria do deputado Gil Lancaster, do PSB, que pretende utilizar espaços públicos em hortas urbanas. Essa ideia surgiu de 2000 para cá e vem ganhando cada vez mais força e projetos que preservem o meio ambiente. Aqui tem capuchinha, couve, tempero fresco direto da horta. Nós estamos na Alcântara Machado, Avenida Alcântara Machado, 2.200, na Moca, na Praça Alfredo de Cunto, onde existe, que contém a Horta das Flores, que é essa estufa vermelha que vocês estão vendo aí, que é uma horta que já existe há quase 14 anos nesse espaço. O espaço com 7.000 metros quadrados foi transformado pela comunidade. Com muito trabalho e voluntariado, o que antes era um depósito da prefeitura
hoje acabou virando a Horta das Flores. Esse espaço tem como princípio, como ideia principal, é a educação ambiental. A educação ambiental de mostrar assim, a gente recebe escolas ou recebe a comunidade. O mais importante é a gente tentar atrair a comunidade para que eles saibam que esse espaço é deles e que eles podem usar, né, com respeito à natureza, porque é um espaço precioso. O conceito de hortas coletivas em espaços urbanos tem se propagado em todo o país. Em São Paulo, essas hortas começaram a ter alguma visibilidade a partir de 2004 e o movimento de agricultura urbana na maior metrópole do país cresceu ainda mais em 2011. O conceito dessas hortas comunitárias tem cada vez mais ganhado espaço em São Paulo, tanto que elas estão aparecendo nos espaços mais inusitados possíveis. Dá para acreditar que existe uma delas lá em cima, olha, no teto do prédio da Galeria do Rock? Há 3 décadas como referência musical paulistana, a Galeria do Rock se tornou o point da comida orgânica. Isso mesmo, uma horta que ocupa todo o telhado do prédio. O Jardim do Rock tem 300 metros quadrados, com temperos como salsinha, coentro, cebolinha, pimenta e alecrim. Era um teto, era um espaço totalmente abandonado, a gente não usava ele para nada. Tinha grama muito grande, as pessoas não podiam visitar esse espaço, era um espaço totalmente fechado do condomínio. E aí, com os cursos, nós conseguimos, da atividade, criar um certo tipo de atividade para esse espaço. Além de servir os restaurantes das imediações, o Jardim do Rock também é uma oficina orgânica. Aqui, os frequentadores aprendem sobre compostagem, técnicas de plantio de temperos e legumes e noções de fisiologia das plantas. Nós usamos a folha da árvore para ter como uma composteira, então nós temos uma composteira. Nós temos abelhas, que são abelhas nativas brasileiras, que elas fazem a polinização do jardim. Então, essas 2 partes já são muito interessantes. Agora, em questão de produto, nós temos as punks, as plantas alimentícias não convencionais. Falamos muito sobre elas na parte de suco. Tem cereja, pitanga, manga, caju, pêssego. Já tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei que incentiva hortas como estas. A proposta é do deputado Gil Lancaster e pretende divulgar os espaços de convívio social e de educação ambiental, promovendo mais espaços para a produção de alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Se tiver uma lei que nos proteja, que nos apoie, que nos incentive, que nos ajude, né? É tudo que um hortelão quer, entendeu? É o máximo, né? Cuidar da natureza, proteger o planeta, preservar os recursos naturais. A flora e fauna são conceitos que devem ser incentivados desde a infância. O projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, autoriza o Poder Executivo a instituir a disciplina Educação Ambiental no ensino básico da rede estadual de São Paulo. Aprender a evitar a poluição das matas e dos rios, combater doenças como a dengue, valorizar a natureza e até mudar o hábito alimentar. Estes são alguns dos benefícios previstos em um projeto de lei da Assembleia Legislativa que pretende ensinar educação ambiental nas escolas estaduais. Aprender sobre o meio ambiente assim é divertido e dá resultado, diz este professor de educação infantil. Isso gera vários conhecimentos, não só na área de meio ambiente, mas também na área de linguagem oral, matemática, porque aí às vezes eles vão contar aqui as hortaliças, aí vai trabalhar outras atividades, a linguagem oral de eles produzirem algum texto. Então é bem bacana assim de trabalhar em vários eixos temáticos. O projeto de lei 454 de 2015 tem uma proposta arrojada: levar a educação ambiental para os 4 milhões de alunos da rede pública estadual de ensino em São Paulo. Além de educá-los para preservar o meio ambiente, a proposta é ensinar de forma prática a lidar com os problemas ambientais. A criança ela já fica mais consciente da importância de produzir alimentos, de preservar a natureza em si. Para entender como a educação ambiental ajuda a conscientizar e a mudar o hábito do aluno, nós viemos conhecer o trabalho desta escola aqui na Zona Leste de São Paulo. Olha só, eles utilizaram todo o fundo da sala de aula para fazer essa enorme horta cuidada pelos alunos. E de acordo com os professores, aprender sobre o meio ambiente assim dá muito resultado. Vai gerando várias situações. O cuidado com a alimentação, não desperdício, né? O cuidado com... por exemplo, eles vão regar. A gente tem vivido um tempo aí
né, de escassez de água e tudo mais, então de eles saberem desse cuidado com não desperdiçar a água. Então depois eles também, na hora que vão comer, de não desperdiçar o alimento, o lixo. Nesta escola de educação infantil, a educação ambiental é realizada por meio de um projeto em parceria com a ONG Organização Cidade Sem Fome. Além das atividades práticas, o projeto de lei de autoria do deputado Carlos César, do PSB, estabelece que a educação ambiental nas escolas seja multidisciplinar e integrada à comunidade. Para a assistente de direção Viviane dos Santos, a iniciativa é muito bem-vinda na rede pública. Você desenvolve estruturas que a criança acaba pondo isso mais à frente com a família, que é a nossa comunidade, e não parar aqui, né? A gente não tem essa intenção de parar aqui na escola. A gente quer realmente alcançar outra parte. É super válido sim, a gente tem que pôr a mão na massa. O projeto prevê que professores e funcionários passem por treinamentos com pedagogos e engenheiros e técnicos ambientais. As atividades educativas e palestras devem tratar de uma grande variedade de temas, como redução, reutilização e reciclagem do lixo, prevenção de doenças contagiosas como dengue e doença de Chagas, consumo, desperdício e poluição das águas, preservação das florestas e combate a incêndios na natureza, além do uso desordenado de agrotóxico e poluição urbana. As crianças que são um agente multiplicador, elas poderão ajudar na sua casa, ajudar com a sociedade em geral, a multiplicar esse entendimento da importância de se cuidar dos mananciais, da preservação, do desenvolvimento sustentável, a fim de que os lixos não sejam acumulados e nós não venhamos ter surtos de doenças como nós vivemos, por exemplo, no ano de 2014, um surto terrível de dengue que se teve aqui no estado de São Paulo. Olha, mais um intervalo e na volta você vai saber de um projeto de lei que obriga o comércio a fixar informações sobre a qualidade da carne vendida. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Projetos de Lei. Agora vamos falar sobre a saúde da população. Você conhece a procedência e qualidade da carne que compra? Para evitar doenças graves, é preciso tomar muito cuidado com o produto que comemos. O deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, elaborou um projeto de lei que obriga açougues e supermercados a fixar informações sobre a carne vendida, como a procedência e também a validade do produto. Alimentos aparentemente normais podem abrigar micro-organismos capazes de provocar sérias doenças. Com a carne não é diferente. Quando inapropriada para o consumo, pode colocar em risco a saúde da população. São eles bactérias, principalmente a salmonela, e também podem ter casos de parasitas. Isso implica em sintomas como diarreia, vômito, muito conhecidos, né? Todo mundo alguma vez na vida já deve ter tido uma intoxicação alimentar, que pode também gerar febre, não em todos os casos, dores de barriga, dores de cabeça. São mais suscetíveis as crianças, os idosos, gestantes, pessoas com já algum outro quadro clínico, alguma outra doença. Em casos mais graves, com certeza pode levar a óbito. De autoria do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, a Lespe aprovou o projeto de lei número 30 de 2016. O PL determina que açougues e supermercados situados no estado de São Paulo exponham em local visível aos consumidores o nome, telefone, endereço, prazo de validade e número da inspeção do frigorífico fornecedor dos produtos expostos. A intenção é amenizar a distribuição de produtos impróprios para o consumo, diminuindo a atuação indiscriminada de frigoríficos clandestinos. Muitos pedem o bife e não pedem nem a qualidade, se é colchão mole, se é colchão duro, se é contrafilé, se é alcatra. Não, eu quero 1 quilo de bife, então ele não se preocupe e leva embora. Agora, até aqueles que pedem o alcatra, o colchão duro, o colchão mole, muitas vezes a maioria dos consumidores não sabe de que frigorífico veio essa carne. A lei ela vai simplesmente fazer com que
todos os donos de estabelecimentos, ali, o dono do açougue, o dono do supermercado, ele compra do frigorífico X, peça para o frigorífico passar qual é a data da inspeção do produto que ele está recebendo, as informações claras e precisas para que ele possa dar essa informação diretamente para o seu cliente, para o consumidor, dizendo, olha, a minha carne, essa carne foi inspecionada na data X, essa carne vem do frigorífico tal, né? Garantia de origem. Prazo de validade e garantia de origem. Isso é a segurança alimentar, porque hoje, quando se fala de alimento, nós estamos pensando na saúde pública. E como saber se a carne que você está comprando está boa para o consumo? Saiba que na hora de escolher a carne é preciso prestar bastante atenção no aspecto do produto. O que eu indico é que ela tem que estar vermelhinha assim, ó, tá fresquinha, que não pode estar assim, preta e jogada assim, ó, ela tem que estar mais em vácuo, não tem que mais bem molinha. O senhor Abdala segue à risca as dicas importantes na hora de comprar a carne e vai mais além. A confiança no estabelecimento é fundamental. A mais importante coisa para mim é o fornecedor. Por exemplo, a casa que eu compro, ela tem que ser uma casa que eu já conheço e que tem um bom conceito. Então eu prefiro me basear bem nos vendedores, inclusive, né? O vendedor sempre dá uma boa dica pra gente, olha, essa aqui tá perfeita, tá ótima. E para os churrasqueiros de plantão, aqui vai um alerta para quem não deixa passar aquele churrasquinho de final de semana. O perigo de você estar consumindo uma carne com esses micro-organismos, a salmonela, que é uma intoxicação, provoca uma das intoxicações alimentares que mais levam a óbito, né? Então tem que tomar cuidado com isso. E apesar do projeto de lei sobre a procedência e qualidade da carne, do deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor do PRB, ter sido aprovado pelos deputados aqui na casa, o governador João Dória vetou essa proposta de lei no fim de janeiro. Mas a partir de fevereiro, o projeto foi reintegrado à Comissão de Constituição e Justiça e os deputados vão analisar e debater sobre a derrubada do veto do governador. Por hoje é só. O programa Projeto de Lei chega ao fim. Até o nosso próximo encontro. Eu espero vocês, hein? Até lá.